Nessa aula nós iremos tratar a importância da relação do ser humano, da sociedade como indivíduo e coletividade com a natureza. A palavra physis, por exemplo, é um termo grego que na sua origem significa natureza. Então os físicos são estudiosos, pensadores das leis que ocasiona no cosmos. Cosmos significa ordem. Então o contrário de cosmos, por exemplo, é caos, a desordem. Então existe na natureza uma certa lei, uma certa variável estável, e é por isso que os físicos querem estudar essa estabilidade para entender melhor essa relação que nós temos com ela. Mas a nossa prerrogativa aqui é entender o aspecto cultural, como que surge a cultura. Somente nós, seres humanos, ou seja, há uma distinção aqui, nós somos seres de natureza, nós somos a natureza, obviamente nós temos o elemento orgânico, biológico, mas nós somos também sujeitos de linguagem. O que é a linguagem? É a capacidade narrativa de explicar o mundo. Tudo começou, por exemplo, com os mitos, ou seja, toda a cultura, todas as etnias, etnia significa povos, em vários planos, em vários aspectos, em várias partes do mundo, tiveram construções mitológicas sobre a criação e sobre também o fim do mundo. Então nós conhecemos, por exemplo, a tradição judaico-cristã, as mitologias gregas ou as narrativas das tradições afro e indígena, mas na Ásia e outros povos, a egípcia, tiveram suas construções narrativas mitológicas. Então o mito, no entendimento, por exemplo, do Joseph Campbell, que escreveu O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces, ele vai dizer, o mito é essa narrativa como um sonho da sociedade, do coletivo. O mito é sinônimo de um sonho da sociedade. E o sonho? O sonho é um mito do indivíduo. Olha que interessante. Então, a partir do nascimento da linguagem, nasce a necessidade de explicar o mundo a partir dos mitos. E é interessante que, por exemplo, há dois psicanalistas, Sigmund Freud e Jung, mas ambos têm uma certa diferença. O Jung, ele acredita no inconsciente coletivo. O que seria isso? Que nós, por mais que não tenha saído, por exemplo, do Brasil, ou um sujeito que nunca tenha saído do Japão, nós podemos, ou que não tenha conhecido uma outra religião, a não ser aquela da qual ele foi educado. Então, imaginemos o Brasil. Você é cristão, seja evangélico ou católico, nunca frequentou um terreiro de candomblé, de umbanda, nunca foi num centro de meditação taoísta ou budista, mas você pode sonhar com elementos dessas tradições, mesmo não tendo lido um livro dessa tradição, mesmo que não tenha visitado o ambiente dessa tradição, mas você pode ter no seu sonho um contato com esses elementos simbólicos. O que isso significa? No entendimento de Jung, é o aspecto do inconsciente coletivo. Ele é comunicado pelo nosso aparelho mental, ou seja, o inconsciente é aquilo que não é explicado conscientemente, ou seja, há algo sonhado, há algo mitológico no próprio inconsciente. Então nós podemos ter contato com diferentes culturas no próprio aparato mental, através do inconsciente. Então no entendimento de Jung, nós temos um contato, é possível ter essa relação cultural de diferentes etnias a partir dos sonhos. Ele percebeu isso quando era médico, ele era um psiquiatra, ele estava, por exemplo, no hospital psiquiátrico, atendendo os doentes mentais, pessoas com esquizofrenia, surtos psicóticos, mas elas falavam coisas que eram de culturas milenares, de outras tradições, e que não estavam nem mais vivas. E que essas pessoas em surto psicótico, em estado de esquizofrenia, falavam aquilo que estava de uma outra etnia, de um outro povo, sem ter lido, sem ter tido contato. E ele percebeu então que a nossa mente é capaz de ter acesso a esse aspecto coletivo, está no nosso inconsciente. Mas o Freud, qual é a diferença dos dois? O Freud não acreditava nessa perspectiva. O inconsciente para o Freud, ele é totalmente individual, ele é totalmente pessoal. E ele tem a ver com a repressão que nós damos aos nossos próprios desejos, devido às leis sociais, aos protocolos, aos regulamentos que as intuições nos colocam. Então, qual a importância desse estudo da diversidade cultural? Perceber que a modernidade, essa é a crítica do Jung e do Joseph Campbell, ele fez nos desconectar das narrativas mitológicas. Se nós queremos fazer uma retomada da diversidade cultural, é preciso então fazer uma retomada das diferentes narrativas mitológicas que a humanidade já nos proporcionou, que é a partir delas que nós podemos nos compreender melhor como sujeitos humanos. Nós continuamos ainda sendo sujeitos de construção mitológica. Observe o cinema, os filmes, os grandes heróis, os Vingadores, o Incrível Hulk, o Batman, o Superman, são os mitos da pós-modernidade, transfigurados numa tela
grande chamado cinema. Mas, ou seja, isso significa que sempre tivemos a necessidade de criar heróis. Porque no fundo, nós que queremos ser heróis da nossa própria história. Significa o quê? Nós queremos ser protagonista da própria vida. É essa a importância do pensamento do Jung e do Joseph Campbell. Perceber que diferentes culturas proporcionou diferentes mitologias, diferentes personagens heróicos. Então, a modernidade não nos legou essa mesma relação. A modernidade legou a razão como essa deusa de orientação das nossas vidas. Essa razão, ela é que implicou a autodestruição do aspecto simbólico. Então é preciso então fazer uma certa criticidade dessa modernidade totalmente racionalista e retornarmos ao aspecto mitológico, que é ela que vai nos garantir essa relação mais saudável e de valorização com as diferentes culturas. Bom, eu agradeço pela sua atenção e fique atentos ao material complementar.